Oi pessoal, vou gravar essa aula aqui só para dar uma repassada na documentação do Eloquent ORM. Então, você estando na documentação aqui, basta você vir e alterar para a documentação aqui da versão 5.0, tá? Vai estar os métodos que a documentação 5.0 ensina, está mais parecida com o que nós vamos trabalhar. Não tem problema nenhum, apesar de a gente estar usando a versão 5.4, mas os métodos funcionam igual, tá bom? Então olha só, aqui tem um uso básico. Eu até usei a tradução do Google aqui para ficar mais fácil. Do que eu expliquei, veja só. A gente tem que estender nossas models, a model, né, do Illuminate Database, como a gente fez aqui na nossa model, tá? Por padrão, o Laravel faz o seguinte, ele entende que a nossa model chamada post, ela tem uma tabela chamada posts no plural. Porém, ele só entende em inglês. Às vezes, se você colocar, tiver criando suas tabelas em português, com nome em português, ela não vai entender qual é a palavra em singular, qual é a palavra em plural. Então, por isso, vamos deixar por padrão a gente colocar sempre o nome da tabela que é referenciada a esse post. Porque se você ler com calma a documentação aqui, ele vai falar que é padrão. Se você tem um modelo chamado user, automaticamente o Eloquent vai entender que você tem uma tabela chamada users, no plural. Agora, quando você tem ela personalizada, é o que ele está dizendo aqui. Você vai e coloca o nome da tabela personalizada. Mas para não dar barraca, o ideal é você colocar o nome da sua tabela aqui. Beleza? E olha só, aqui ele ensina alguns métodos básicos. Recuperar todos os registros. Que é o user recebe users::all. Né? Que foi a maneira que eu ensinei vocês fazerem aqui também. Ó. Você poderia pegar, nesse caso aqui, eu vou comentar, eu poderia fazer aqui, ó, o meu model post, o método all, né, chamado dessa maneira, diretamente a model post, tá? Porém, como eu, no meu construtor, eu instanciei essa classe e passei para o meu atributo post, por isso eu estou usando dessa maneira, this post all, tá? Mas toda a documentação que você vê aqui agora, se você vê users, o user é o modelo de exemplo dele, que no nosso caso ali está sendo posts, find, é a mesma coisa do this post que a gente está usando lá dentro, beleza? Olha só, ele tem vários métodos, olha só, um método simples de buscar um post através do ID ou um usuário através do ID, né? E aqui essa documentação do 5.0 está mais fácil de entender. Olha só, você pode fazer uma busca também por alguma condição, em vez de usar o método find, você não tem o ID, você quer fazer um where, aqui está buscando usuários onde o campo votos aqui é maior do que 100, tá vendo? Aí ele pega o primeiro resultado apenas, tá? Então aqui, veja essa documentação que ela está muito mais fácil, tá bom? De ser entendida, né? E aqui ele fala um pouco sobre o mass assign, que é o que a gente está fazendo, que é criar ou atualizar uma série de números, de criar um novo registro com vários atributos. Ó. Você passa uma matriz de atributos para o construtor do modelo. Porém, para que isso funcione, você consiga criar um array, né? Acho que aqui a gente tem que passar aquele método fillable, né? Um atributo protegido, e passar um array com o que a gente quer criar. Nesse caso aqui, ó, ele está sempre exemplificando a tabela de usuários, onde ele passa o primeiro nome, o último nome, o e-mail. Foi o que a gente fez aqui no nosso post model. A gente só tem dois campos e a gente quer atualizar os dois de uma vez. Então a gente fez aqui o fillable e passou o título e o conteúdo. Se eu tivesse mais campos, eu acrescentaria aqui nesse array. Então basicamente é isso que a gente vai fazer. Dá o nome da nossa tabela,
O timestamp a gente não está trabalhando, a gente usa como false e passar sempre aqui, ó. Quando a gente for criar agora nosso usuários para criar nosso sistema de autenticação, a gente vai seguir esse modelinho aqui. Então, era isso. A documentação é simples. Se o inglês ficar complicado para você, usa o Google Tradutor aqui, ele traduz a página legal, dá para entender bem tranquilinho, né? Aqui o método de inserir, atualizar ou excluir, tá vendo? Tá bem parecido com o que a gente fez lá. E a gente vai ver mais aqui, ó, usando o modelo para criar, olha só. User create e passa uma array, tá vendo? Foi o que a gente fez lá, ó. This post create passou o nosso array data lá, contendo os dois campos. Nesse caso aqui ele só está passando o nome, né, John, mas nós passamos lá o título e o conteúdo dele. Mesma coisa para atualizar, para excluir. Documentação do 5.0 está mais fácil, tá bom? Então na próxima aula, eu acho que a meta agora é a gente começar, a gente vai criar aqui uma tabela de usuários, que a gente vai registrar qual é quando a gente for criar um novo post agora, nós automaticamente ele vai guardar quem foi o usuário que criou esse post. Então a gente já vai começar a fazer o nosso primeiro relacionamento, de aprender lá como relacionar as models, e vai ficar gravado o ID do usuário que criou esse post aqui. A gente já começa a implementar uma nova visão aí do nosso sistema. Espero que vocês estejam gostando das aulas. Dá um joinha no vídeo, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.